para ele tocar, porque imagina a gente chegar 6 meses depois de aula de teclado, mal sabendo tocar a escala de Dó, e ouvir uma criança que não fazia aula com a gente, tocando essa música desse jeito, né? E a minha esposa ficou assustada, eu fiquei assustado, falei, como é que pode, né? E aí que caiu a ficha que meu filho tinha um dom. Embora Deus tinha falado lá, quando ele tinha nascido 1 ano de idade, que Deus ia usar ele no louvor, que tinham tido uma visão com ele tocando uma flauta, eu não pensei, eu confesso que eu não pensei, que hoje eu veria meu filho tocando bateria, violão, teclado, flauta e outras coisas mais. Por quê? É o dom que Deus deu para ele. Assim como eu não me via em janeiro ministrando batalha espiritual, porque eu já tinha desistido disso, né, dessa questão da batalha espiritual. Tá bom? Só para dar uma introduzida aí na questão, antes de estar dando início à lição, pedir ao diácono Diego que distribua isso aqui, por favor, para cada um que está aqui. Gente, o que é isso aqui? Hoje eu estava no meu serviço e eu queria saber como me avaliar, como ver o que vocês têm entendido, o que vocês têm achado da palestra. E Deus me colocou no coração de preparar o seguinte: qual a nota você dá a esse seminário? Não é a mim, mas a esse seminário, ao que está sendo ministrado. Aí eu coloquei aqui de 0 a 3, desinteressante e chato, 4 a 5 sem muita novidade, 6 a 8 interessante, mas pode melhorar, e 9 a 10 muito interessante, e embaixo algumas linhas, comentários. Então, gente, o que eu preciso que vocês façam? Que vocês deem uma nota, não precisa identificar o nome, deem uma nota desse seminário para que eu possa saber se eu preciso melhorar. Lógico, eu vou acrescentando cada vez mais coisas, mas se eu preciso melhorar, se eu preciso piorar, se eu preciso manter. Então, eu preciso desse feedback de vocês, tá bom? Quem não tiver, eu tenho algumas canetas aqui, tá? Hoje eu trouxe bastante caneta. Tem aqui, tá? Quem não tiver, que possa estar fazendo essa avaliação para mim, por favor, e depois retorne para o Diego ao final, tá bom? Vamos lá então, gente, começando nossa batalha espiritual de hoje. Quem está preparado para a batalha espiritual, hein? Amém. Louvado seja Deus. No finalzinho eu vou dar um espaço. Tá? Mas quem veio semana passada? Não precisa fazer hoje. Só lembrando, queridos, quem não conheceu o seminário, quem está aqui pela primeira vez, ou então não pegou a primeira parte do nível de solo, ou não vai pegar a parte de hoje, comunica. Todos esses vídeos estão sendo gravados e estão no meu canal no YouTube, que se chama Ministério Liberdade aos Cativos. Então você vai entrar no YouTube, colocar lá Ministério Liberdade aos Cativos, Seminário de Batalha Espiritual, vai aparecer o meu vídeo, né, o vídeo do que a gente está ministrando aqui e outras coisas mais do Ministério Liberdade aos Cativos, tá bom? Além do outro canal que eu tenho no YouTube, que é o Mudando de Vida, que fala de questões variadas, tá? Então, se você tiver interesse em querer rever o que foi falado nesse seminário, acessa lá o Ministério da Liberdade Cativa, que você vai ver na íntegra tudo aquilo que falamos aqui, tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos dar uma atenção agora aqui, para a gente poder adiantar o máximo possível da nossa lição. A gente parou no seguinte ponto. No módulo 2, Batalha Espiritual a nível de ocultismo. Nesse nível lutamos contra, tá? Tá aí nessa apostila. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para ter uma ideia da página. Acho que eu não botei aqui a página. Não botei aqui. Lá no finalzinho, faltam umas 2 ou 3 páginas para a gente encerrar. Na verdade, 2 páginas para a gente encerrar essa lição de hoje, tá bom? Então, no nível de batalha espiritual, a nível de ocultismo, a gente luta diretamente contra feiticeiros, contra bruxos, contra canalizadores da nova era, contra sacerdotes satanistas. Olha só a importância do nível de batalha espiritual a nível de ocultismo. A gente não percebe, mas a gente luta contra isso tudo. E contra os adivinhos, que é diferentemente dos profetas da igreja, tá bom? Existe uma diferença, algumas semelhanças, mas muitas diferenças.
batalha espiritual, nós somos atacados por feiticeiros. Por quê? Quando a gente mexe com batalha espiritual, o nome mesmo já fala, a gente mexe com o mundo espiritual. E automaticamente Satanás e seus demônios tocam, informam, passam essa informação para os feiticeiros, para que os feiticeiros possam nos atacar. Atacar através de feitiços, atacar através de macumbas, atacar a gente através de rituais, atacar a gente de diversas formas. Tá? Bruxos também, eles são usados para nos atacar, através de vamos dizer, simpatias, despachos, essas coisas, tá bom? Canalizadores da nova era. O que são canalizadores da nova era? São pessoas que buscam essa energia na natureza, que a nova era tem muito disso, para que possa essa energia atacar as nossas vidas. Isso influencia na nossa vida familiar, na nossa vida física, na nossa vida carnal, na nossa vida de enfermidade. Isso influencia a gente. Então, quando os canalizadores da nova era pegam a influência da natureza para nos atacar, trazem sobre nós enfermidades, tá? Isso, lógico, com a permissão de Deus. É mais ou menos o que aconteceu com a vida de Jó. O diabo chega lá diante de Deus e fala, olha, toca na saúde dele, toca na família dele, toca nos bens dele. É mais ou menos isso que acontece. O diabo nos vê e não pensa que o diabo nos vê, que o diabo conhece cada um que está aqui, inclusive as crianças, conhece cada um de vocês. E me conhece, lógico, principalmente por mexer com essa área, tá? E ele vai pedir permissão para Deus para que possa nos atacar. Então, se a gente não tiver diante de Deus, na presença de Deus, se a gente der legalidade, ele pode nos atacar. Se a gente não der legalidade, aí ele não ataca, só com a permissão de Deus. Mas se dermos legalidade, ele nos ataca. Por quê? Porque demos a permissão a ele a nos atacar, tá bom? Agora chega ao nível mais alto, que são os sacerdotes satanistas. Quem mexe com batalha espiritual pode ter certeza que vai receber ataque de satanista, direto. Se você for olhar, por exemplo, Rebeca Brown e Daniel Yoder, são dois que são atacados o tempo todo. Como eu já falei na primeira lição, a Rebeca Brown, ela tem a questão de que dizem que ela é lésbica, que ela tem um caso fora do casamento. Isso tudo se torna uma mentira. Por quê? Porque, na verdade, ó, o pipipi aí, Na verdade, o que acontece? Surgem boatos para que aquela pessoa não tenha a oportunidade mais de estar na igreja, na frente da igreja, porque ela está enfrentando o mundo espiritual. E adivinhos, lógico, que são diferentes de profetas, que a gente vai falar mais para frente. Quem eles influenciam? Quem os demônios, diabos, Satanás influencia? Influencia governadores, criando leis ou exercendo leis que possam afetar a família, que possam destruir as famílias. Já visto, como eu falei para vocês semana passada, a cartilha do médico que fala sobre o satanismo, que bota o diabo como seu amigo, como nosso amigo, tá? Políticos, principalmente, liberando o casamento homossexual, liberando o bolsa prostituta, liberando o bolsa presidiária, né? A pessoa vai presa, ganha-se mais que um salário mínimo à família. Então, hoje em dia, vale muito mais a pena você ser preso para você sustentar a sua família do que você trabalhar. Então, isso tudo vai se gerando políticas, vai se gerando leis para que possam atacar os princípios do servo de Deus, o princípio da igreja, tá bom? Empresários, tá? De vários ramos. Patrões, nossos patrões são influenciados a nos perseguirem muitas vezes. Lógico que muitas vezes é por imprudência nossa, mas muitas vezes por influência do inimigo. Aí vem aquelas famosas perseguições, aquelas... Eu, por exemplo, deixa eu dar um breve testemunho para vocês terem uma ideia. Eu sou evangélico há muito tempo, desde 1997, e eu lembro que eu fazia faculdade de administração, tinha ganhado uma bolsa, Deus tinha me concedido uma bolsa de faculdade de administração de 100% na fase. E era interessante como que as coisas funcionavam, porque eu trabalhava e quando eu tinha meus momentos de folga, meus momentos de tranquilidade, o que acontece? Eu tirava para estudar, gente. Estava numa faculdade particular, uma faculdade difícil, a faculdade de administração. Estava nisso tudo e o que acontecia com isso? Eu tinha que estudar. Com a questão de estar estudando, muitas vezes acontecia o que? Eu ia sentar para estudar
a minha chefe, a diretora da escola onde eu trabalhava, que era envolvida com maçonaria, com candomblé, com tudo que é ruim aí na vida, ela parecia ser tocada, influenciada, porque ela me achava onde eu estava naquele momento que eu abri o caderno para estudar um pouco e podia estar o serviço todo pronto. Ela me achava e me botava para fazer um serviço que eu já tinha feito 2, 3 vezes naquele dia. Então, por exemplo, limpava a sala, limpava banheiro, limpava a sala dela, as salas dela, limpava, tudo estava limpo. Eu tinha lá 10, 15 minutos para dar uma estudada. Graças a Deus sempre fui bastante inteligente, então era fácil para estudar. Né? Tinha uma facilidade para pegar as lições que eu fazia. E aí o que essa mulher fazia? Quando eu abri o livro, ela do nada aparecia. Aí perguntava, Daniel, você lavou o banheiro? Limpou o banheiro? Limpei, lavei. E a minha sala? Limpei. E as salas de aula estão tudo limpa, né? Estamos só esperando agora sair as turmas para a gente voltar a limpar. Não, então limpa a minha sala de novo. Mas, dona diretora, a sala está limpa. Não, mas eu quero que limpe de novo. Aí, gente, passava pano, não saía um pó. Era só para perseguir mesmo. Aí eu fazia todo aquele serviço de novo, vou estudar agora. Ela vinha de novo e, Daniel, como é que tá a sala? Estão limpas. Faz o seguinte, limpa a minha sala de novo, isso não é um dia. Então era 2, 3 vezes a sala dela, e a sala dela estava limpa, porque havia uma influência maligna para que eu não conseguisse prosperar naqueles estudos. E tanto é que eu não consegui prosperar que eu perdi a bolsa por questões de notas. Ela conseguiu me tirar da faculdade. Eu perdi a bolsa. E não satisfeito com isso, essa mesma pessoa, quando eu me mudei para a Secretaria de Educação, trabalhar na Secretaria de Educação, essa mesma pessoa se tornou assessora da Secretaria de Educação. E aí o que ele fez? Descobriu que eu estava na faculdade de História, agora no 3º período de História, indo para o 4º período, o que ela faz? Ela tira a hora extra, e eu usava o dinheiro da hora extra para pagar minha faculdade. E com isso, eu não podia mais sustentar a faculdade. Afinal, eu tinha filhos, eu tenho filhos, na verdade, tenho família para sustentar, não tinha como eu me manter. Influência maligna para que a gente não prospere, tá bom? Empresas de moda, escritores nem se fala, hoje em dia existem mais livros sobre satanismo do que sobre igreja evangélica. Olha que a questão de livros evangélicos são imensos. Tu não consegue, uma vida inteira só tu não consegue. Né? Como espiritismo, tu vai ter que reencarnar várias vezes para conseguir ler todos os livros evangélicos, além da Bíblia. Como a gente não reencarna, porque isso não existe, a gente está enrolado, a gente não vai conseguir ler todos os livros. Mas existem muito mais livros sobre satanismo do que a gente imagina. Né? Eu tentei achar uma estatística hoje na internet e não consegui achar, porque é incontável a quantidade de livros sobre satanismo, sobre espiritismo e outras coisas mais. Dramaturgos nem se fala, né, que são aqueles escritores de novela, da Globo então nem se fala. Mídia, artes, usos e costumes, aí já começa a influenciar a igreja, nossos usos e costumes, como que o sincretismo vai entrando em nossas igrejas, e a gente vai começando a deixar certas coisas acontecerem, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de buscar, porque isso já parece que não tem mais tanto valor. Tudo isso acontece porque a influência maligna está tão grande na igreja hoje em dia que a gente está deixando de lado as coisas de Deus. Universidades, eu vi um vídeo, pena que eu não me lembrei desse vídeo na hora, eu vi um vídeo em que um grupo de cristãos estavam no pátio, louvando baixinho, cantando, adorando ao Senhor. E um homossexual fez o favor de ir lá reclamar com o diretor, chamar a polícia, a coisa toda. E que acabou, não pode mais fazer o culto. Né? Que diz que a universidade não é cristã, nós não vivemos um país cristão, nós vivemos um país arcaico, laico, isso. Num país laico não pode se pregar o evangelho assim, e assim está sendo. E dentro das igrejas nem se fala como que o espiritismo está influenciando as nossas vidas dentro da igreja. E nas propagandas, então eu trouxe aqui um vídeo, deixa eu ver se desligou aqui, não desligou não, sobre algo uma propaganda que deu algum tempo atrás, deixa eu ver se vai funcionar. Não, vai funcionar, mas eu apertei errado. Eu acho que não vai dar para ouvir o som. Não, acho que não estou achando o volume aqui. Pode dar uma pausinha ainda, tem que me ajudar? É o expert da gente. Tá sem som.
conseguindo ver, mais ou menos? Sim. Isso é uma propaganda de um desodorante que apresentou um tempo atrás, para ver como que a propaganda influencia os nossos entendimentos, tá? Do desodorante Axe. Então, ele está sem som, né? Tá rodando. Percebe? Um anjo caiu, né? Um anjo caiu na terra. Percebe que o anjo olhou para a mulher parou de reclamar, né? O cego começou a enxergar. Chegou a auréola, né, da cabeça, que a auréola significa santidade, né? Segundo alguns teólogos. Ok. Então, por que eu trouxe esse vídeo? Para ver como que a propaganda ela influencia a gente. Aqui mostra que vários anjos caíram. Segundo alguns teólogos, embora não seja exatamente a minha visão, quem caiu do céu, quem foi lançado do céu foi Satanás e seus anjos. A minha visão não seria um anjo, seriam espíritos, né, seres angelicais, mas caíram na terra. Caíram na terra, fizeram cura, como o cego enxergou, puxou a atenção de todo mundo, fez a mulher calar, né, mostrando um poderio, uma autoridade, só com um olhar, e no final tira a auréola e joga no chão para se atrair pelo homem. Então, isso é uma das propagandas mais escrachadas que existem sobre o satanismo dentro da nossa realidade. Então, o que eu falo sempre, a influência da propaganda em nossas vidas. Eu não busquei a pesquisa, mas com certeza a Axe se tornou depois dessa propaganda, foi um dos desodorantes que deve ter mais vendido nesse período, né? Mostrou sedução, mostrou essa coisa toda. Então, propaganda influencia muito as nossas vidas. Pode falar, pastor. Você falou o nome Axe, né? Isso. A gente, na verdade, a forma da gente pronunciar é Axe, mas a forma de escrever é Axé. Axé. Esse é o veio agora na minha cabeça. Sim, sim. AX é o nome do desodorante. Né? E Axé sabe que uma saudação, né? Afro-brasileira. Bem pensado, não havia pensado nisso. Existem algumas estatísticas. Hoje em dia na Alemanha existe um maior número de bruxos do que de padres católicos ou melhor de clérigos. Clérigos se fala de sacerdotes, pastores protestantes, ortodoxos, padres ortodoxos. Então existe um maior número de bruxos hoje na Alemanha do que de próprios sacerdotes em si, para ver como que a coisa está se expandindo. Na França, hoje se consulta, estou falando da Europa, tá gente? Berço do catolicismo, berço do cristianismo. Na França, consultam-se mais os médicos feiticeiros do que os médicos comuns. Então, eu já vou começar a saber, Ricardo, tu é médico feiticeiro ou médico de profissão? Não, sou médico feiticeiro, então vamos consultar contigo. Então, preferência ao médico feiticeiro. Na América do Norte, aqui pertinho da gente, existe um crescimento rápido da nova era, ou New Age. Em Portugal, você pode escolher entre o despacho e a penitência católica. Você pode escolher entre fazer a penitência, né, rezar, a coisa toda, ou fazer o despacho. E os padres lá já exercem a função de bruxos. Então, olha só como que
Europa, fora da África, que fala de bruxos, feiticeiros, aquela coisa toda. Como é que tá, né? O satanismo, então, o que é o fator principal quando a gente fala de nível de ocultismo? O satanismo, a religião satanista, ela tem preparado obreiros, assim como nós preparamos os nossos missionários, tem preparado obreiros para invadir as igrejas e destruí-las. Mas não é destruí-las de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como? Estratégias satânicas. Isso aqui eu peguei no site de um satanismo. Por isso que eu falo que às vezes sou infiltrado, a gente vai pegando certas coisas, tá? Então, quais são as estratégias? Uma das estratégias que o satanista, que está sendo preparado para invadir, faz na igreja. Primeiro, ele vem aqui e aceita Jesus. Se tu não aceita de coração, tu não aceitou Jesus. Então, vem aqui, gente, quem quer aceitar Jesus? O satanista vai lá na frente, ele vai aceitar Jesus. Mas não o Jesus que ele serve, mas da forma que ele acha que tem que ser. Então, ele faz a profissão de fé. Ele vai adquirindo credibilidade. Ele vai conquistando confiança, principalmente dos líderes. Então vai estar chegando no pastor, vai estar chegando no presbítero, vai estar chegando nos diáconos, nas líderes, nos ministérios, vai estar chegando nisso tudo. Para adquirir credibilidade. Aí ele começa o quê? A destruir a base da oração. Ele chega, por exemplo, no ministério de louvor. Ele vai tentar galgar o cargo de líder de louvor, ministro de louvor. E com isso ele vai diminuir o tempo de oração, até não mais existir oração. É assim que eles vão trabalhando, vão tirando a oração. A primeira coisa que eles tiram é a oração. Tirando a oração, a liberdade dos demônios agirem. Após isso, eles começam a ensinar certas mudanças de doutrinas. Tipo, deixa eu pensar aqui uma. Você pode estar na igreja, né? Você pode estar na igreja sem problema. E dentro da sua casa, na sua casa, você pode assistir uma pornografia. Você está dentro da tua casa, tu não está influenciando ninguém, tu não está destruindo ninguém, tu não está fazendo mal a ninguém. Tu não deu certo com a tua primeira esposa, então separa, casa com a segunda. Não deu certo com a segunda, casa com a terceira, está tudo liberado, né? Está tudo permitido. É mais ou menos isso que ele vai fazer, não é chegar, vai, separa então, ele vai tentando aconselhar de forma a fazer com que aquela separação aconteça. Outro ponto que ele começa a fazer, ele começa a cortar os ensinos sobre Satanás. Os ensinos sobre Satanás, o que eu estou fazendo aqui? Ele começa a deixar Satanás bem longe, né? Para com a batalha espiritual, para com a escatologia, para com isso tudo. Ele vai parando com isso tudo. Ele vai destruindo isso. Por quê? Você não conhecendo o inimigo te destrói. É mais ou menos assim que funciona. Aí ele começa a fazer o quê? Os ataques de bruxaria, né? Os ataques de feitiçaria dentro da igreja, quebra as unidades familiares e assim vai se fazendo, vai destruindo a igreja de dentro para fora. Tá? Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, qual é a estratégia dele? Chega, aceita Jesus. Aceitou Jesus, começa a se mostrar como um bom líder, que ele é treinado para isso, ele é treinado para ser líder. Quando ele chega de ser líder, ele começa a cortar os ensinamentos bíblicos, começa a cortar os ensinamentos sobre Satanás. Hoje em dia, se tu for, por exemplo, em 100 igrejas, 90 igrejas não vão falar sobre batalha espiritual. Eles não vão falar. Eles vão ficar quietos. Por isso que batalha espiritual é tão difícil de você conseguir pregar. Fala para nós, Alex. Eu fui numa igreja, ela da Assembleia. Ele não tem libertação, campanha de libertação, imposição de mão. Ele sobe um monte, somente a oração mais rápida que eu já vi na minha vida. Eles não têm oração. E o Senhor me revelou de naquele momento ali. Ela é maçônica, a maçonaria já estava infiltrada, já está mandando no ministério dele. Esse ministério é da Assembleia, mas é do próprio pastor. Ele não tem quebra de maldição, não tem libertação na igreja, é o maior perigo que todos nós corremos na igreja.
alguma coisa acerca disso? Da influência que há em nossas vidas Os testemunhos externas? de Jeová também São maçons. são maçons. Tem um movimento com maçonaria, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Na verdade, até o pastor se colocou à disposição para estar trazendo um estudo sobre seitas e heresias para a igreja. Acredito que ele vai falar alguma coisa sobre isso. Tá? Eu Porque vi às vezes hoje. a gente está em casa, aí sobe aquela turma, bate de porta em porta. Aí às vezes a gente fala assim, puxa vida, né? Quem é filho de Deus geralmente tem preguiça de sair de porta em porta Os filhos das fazendo. trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles têm, falei, puxa vida, tá vendo? Eles não estão nem aí. É, Eles vão e fica aí, trabalha em cima de eu tive a oportunidade de ficar durante uns 2 meses, todo Os sábado. mormons também, né? Eles batem sempre na minha porta. Eu fiquei uns 2 sábados conversando com eles. Eu fiquei uns 2 sábados com eles. Até um sábado que eu cheguei, eles são muito mal educados, tá? Eu cheguei para eles e falei, olha, hoje não dá, hoje eu tenho que sair daqui a uns minutos, eu tenho que sair de casa. Eu estava com roupa de sair. Não, pode ficar tranquilo que vai ser rápido. Esse rápido foi 1 hora e meia. Aí acabou de falar, foi, poxa, muito obrigado, mas não precisa voltar mais aqui não. Se voltar aqui eu vou botar para correr. Porque eu pedi para você que falei com você que eu tinha 5 minutos. Eu estou 2 meses conversando com vocês. Eu te falei que tinha 5 minutos hoje, você insistiu em falar, então não precisa mais vir aqui. Os mormons também são Chama para orar. Os mormons também são muitos. Chama para orar, chega. Tu é mormon? Entra aí, vamos orar. Não vamos orar não. Então se tu não quer falar com Deus, meu amigo, então É porque vai embora. a Bíblia deles fala, eu tive até uma Bíblia igual lá, aí depois que eu me mudei, eu até joguei aquela Bíblia fora, a Bíblia dos mortos. É completamente. Eu tenho a E Bíblia eles dos trabalham mormons. muito com a sentinela, né? Esses Revistinhas, né? testemunhos de Jeová. E eles penteiam pela gente. Encontrei com uma amiga Eles são minha muito esses dias. chatos. Encontrei com uma amiga lá em Correios, ela é da Testemunha de Jeová. Ela falou, oi Eunice, tudo bem? Saudade de tu? Posso ir na tua casa? Eu falei, não, já sou do Senhor, né? Eu quero ir pro céu. Que céu, mãe? Tá doida? Não tem céu. Então eu não entendo o que eles acham que não tem céu. Existe uma doutrina muito grande deles. O pastor precisa aprender porque fala. Eu estou vendo um livro, A Ilusão Mormon. É um livro muito antigo, pertencendo ao pai, e fala bastante, um estudo sobre eles. Confesso que é muito cansativo. Na verdade, os livros evangélicos antigos são muito cansativos, sabe? São muito, e para tudo isso tem que ter vontade para ler mesmo. Os livros hoje em dia são até mais tranquilos, mas os antigos são muito cansativos, são muito técnicos, muito insiste em bater a mesma tecla o tempo todo, tá? Mas bem, gente, quer falar uma coisa para a gente poder continuar? Não, pastor não, pastor, eu sou diácono. Amém! Aqui, a minha filha foi numa igreja uma vez, e a minha filha, graças a Deus, ela é muito usada por Deus. Ela é usada na oração, ela é uma pessoa muito humilde. Então ela foi na igreja e na hora lá ela começou a falar em línguas estranhas. Mas se via que a língua que ela falava era do Espírito Santo. Aí o pastor da igreja chegou perto dela e começou a expulsar dela. E falando assim, para de falar isso, que isso aí é de demônio. Provavelmente ela foi uma igreja tradicional. A minha filha, ela levou um susto quando ouviu aquilo, que ela hoje ela tem medo. Ela vai na igreja, ela tem medo quando ela começa a ver que o fogo está pegando mesmo, que ela vê que ela vai falar, ela aprende e não fala, porque ela tomou medo. Entendi, pode falar. Eu ouvi falar, o pessoal fala muito de o pessoal da maçonaria, ele vende a alma pro diabo, né? Aí a maçonaria, ele consegue as coisas fácil, riqueza fácil. Depois, só que a alma dele, depois, quando morre, Concordo contigo e discordo. eu vou falar isso aí, né? Deixa eu explicar. Tem pacto? Tem. Perfeito. Morre e vai para o inferno? Perfeito. Mas eu não concordo muito que diga que eles ganham dinheiro fácil. Porque a maçonaria, gente, um ajuda o outro. A maçonaria, ela
por exemplo, se eu tenho um 4º período de faculdade de História e eu não tenho condições hoje de fazer uma faculdade. Se eu fosse da maçonaria, a maçonaria pagaria minha faculdade, pagaria minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, tudo isso. Então, o que acontece? O que a gente tem que aprender com a maçonaria? Ajudar uns aos outros. Porém, a igreja evangélica, hoje, o sincretismo do egoísmo entrou tão forte em nossas igrejas que, por exemplo, se eu tenho 50 quilos de macarrão, eu não faço questão de dar 1 quilo de macarrão para uma pessoa que está necessitada. Infelizmente, eu não sei aqui, né, pastor? Mas na minha igreja eu vejo lá, tu vai fazer uma ação social, tem 150 membros, tu vai fazer uma ação de 160, vai fazer uma ação social, 2 quilos, 3 quilos de comida. Gente, pelo amor de Deus, né? Se cada um desse 1 quilo, né? Deixa eu Pelo amor de falar Deus. aqui. Eu fui fazer fisioterapia, eu fiz fazer fisioterapia lá na Monteiro. Aí eu fui lá no Patrick, né, ele foi a primeira vez, a segunda. Aí uma mulher falou comigo assim, eu estou fazendo não sei o que lá, uma corrente, não sei o que. É igual aqueles pirâmides, sabe? Aí ela falou assim, o pastor não sei de onde me trouxe mandou cada um dar R$360 e eu arranjo 3 pessoas, aí as 3 pessoas dão R$360 e passam a receber um salário mínimo. Falei, mesmo, que bom. Aí eu falei assim, escuta, você conhece o pastor? Ela falou assim, não, ele não sei de onde ele está, minha filha. Se você não conhece a pessoa, você não tem que acreditar. Porque não dá para confiar mais hoje, não. Eu vou dar R$360 à toa. Não tem. Tu está entendendo? Porque, na verdade, existem hoje em dia muitos pastores, abre aspas, pastores que estão envolvidos com o meio evangélico por questões de dinheiro. Eu tive a oportunidade de conhecer as irmãs de Louvado aqui no Ronaldo Santos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ronaldo Santos. Eu escuto 100 vezes o Ronaldo Santos, mas não consigo escutar uma vez a mais. Que os hinos do Ronaldo Santos é para glorificar a Deus, é para adorar a Deus. Da Damares, infelizmente, alguns hinos dela faz vingança, e eu não rola. Acho que nesse caso, entre escutar Sabor de Mel e escutar Pais e Filhos do Legião Urbana, eu escuto Pais e Filhos. Porque um fala de amor, né? Renato Russo canta, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. A outra fala, os que me humilharam agora vão me ver no palco. Gente, misericórdia, né? Primeiro que eu acho que a igreja não é local de palco. A gente, infelizmente, tem muitos crentes espíritas, que é o assunto que a gente vai entrar agora. Pode falar. Tem uma igreja, só que eu esqueci o nome, e tem até show, vai ter um show agora da Dona Carla, vai ter o pastor Gerson. Aí eu fui mostrar pro líder de louvor, Marcelo. Aí ele falou assim, esse cara aí tem máquina de cartão. Eu falei, não vou nem levar meu cartão quando eu coloco, porque senão eu vou tirar todo o meu limite. Gente, assim, o que acontece? Eu gosto muito do Daniel Mastral, só a questão da finança, Daniel Mastral. Meu conhecimento de batalha espiritual, em nada eu perco em comparação ao Daniel Mastral. Só que o Daniel Mastral não é um seminário dele de 6 horas, 5 mil, 10 mil reais. E é pouco, porque tem gente aí cobrando 50 mil para uma hora de show. 50 mil, 70 mil, 80 mil para uma hora de show. É pouco. Então, assim, eu fico pensando às vezes, o tempo que a gente se dedica a estudar. Eu estava mostrando ali para o Luísio, hoje eu estudei um bolo de folhas desse tamanho, para poder estar preparando o material para hoje. Eu já tenho material preparado, mas eu queria acrescentar mais. E, assim, se for botar custo-benefício, é só para a glória de Deus. Eu não faço para minha glória, eu faço para a glória de Deus. Bom, deixa eu continuar aqui, gente, porque tem que dar prosseguimento. O espiritismo na igreja. Eu trouxe 2 vídeos aqui, vou mostrar para vocês 2 vídeos, tá sem som, sobre um pouco do espiritismo na igreja, para vocês tirem as suas conclusões. Deixo claro, eu não sou contra reteté, pular no mistério, falar em mistério, não sou contra. Mas certas coisas eu sou contra. Por exemplo,
vocês estão vendo aí? Isso é um centro de umbanda. Agora perceba que parece que tem um diabo ali segurando, né? Para a irmã não sair fora. Isso é uma igreja evangélica. Deixa claro, não sou contra dançar no mistério, tá, gente? Não sou contra a RTP. Esse aqui é o roda do camelo, né? Isso aí, pra quem não conhece, é a Pombagira, tá? Vendo? Ó, mais um culto evangélico. Gente, eu não estou criticando não, tá, gente? Entenda bem. Eu, se tiver mistério que me pegar na mão e me tocar, eu vou dançar também. Vendo? Ó, perceba que não parece de trás ali, parece uma situação igual. Vou passar um pouquinho mais pra frente aqui. Vendo? Ó, pessoa dançando. Ó, na verdade, até o centro de umbanda tá mais bonito do que os evangélicos. Não, sério. Percebe que ela está até dançando com um certo charme. Não é aquela coisa escrachada, né? Não agora. Na minha casa, não. Quando eles fazem assim na igreja, eu acho que ela recebeu um espírito lá do Deus. Acho que Foi uma vigília, Daniel. Uma missionária começou a rodar, derrubar as cadeiras. Quando ela chegou onde estava eu, Solange, ela caiu por terra. Manifestou o demônio nela na hora. Isso aqui é um culto, gente. Perceba, olha a veste do sujeito. Isso é um culto evangélico. Tá? Neopentecostal. Olha a veste do sujeito. Ó, no cabelo, negócio aqui no braço. Vendo, todo de branco. Tá? Ô Daniel, por outro lado também, tem aquela coisa que o diabo ele é imitador, né? Até porque, hoje mesmo, engraçado que eu estava conversando com o irmão sobre isso. Tem uma passagem na Bíblia que Deus manda Moisés, né, dizer para Faraó que era para libertar o povo. E o que acontece? Moisés, o Senhor falou para ele, olha, tu estende a tua vara no chão, que eu vou fazer esse sinal. Bater lá, parece Que eu vou fazer esse sinal que eles vão ver que ela vai se transformar numa cobra. Sim. E o que acontece? Então, a Bíblia diz que quando Moisés ele fez isso, no caso, veio os cartomantes, né, os adivinhadores de Faraó, fizeram também o mesmo sinal. Tá. Aí o que acontece? Só que a gente conhece a história, né, que o Senhor falou que ia manifestar a glória dele, mandou Moisés também bater de novo, jogar a vara no chão. A cobra dele se transformou na cobra maior daqueles engoliu todos eles. Tá, então lá. O diabo, ele, ao meu ponto de vista, né, ele também é enganador. Não. Ele Tá. também copia Agora vamos lá. também as coisas de Deus. Como eu falei, eu não sou contra a reteté. Quem tem sede de adoração, Não sou no contra a caso. dança, tá, gente? Se Deus tocou, amém. Agora, na primeira, até concordo contigo, ó, o diabo está imitando. Tá? Só que essas danças não começou com os evangélicos, não. Começou no centro de Umbanda. Eu busquei essa informação. Veio lá da África, com os escravos, que é a coisa toda. Então, até então, os protestantes, os evangélicos, não tinham esse negócio de dança no mistério. Não tinha. Tá? Agora, nesse segundo caso, o cara está com bandana na cabeça. Os braceletes aqui. O que parece? Parece carne brau, cara. Tá entendendo? Volta a falar, gente, não sou contra nenhum tipo de manifestação de Deus. Tá? Já dancei, já pulei, já fui arrebatado, aquela coisa toda. Só que, realmente, tem coisas que são inconcebíveis. Carnal, né? Então,
Que é o espiritismo na igreja? Fala. Pode falar. É porque eu tinha comentado isso com o pastor, é que eu já cheguei aí, mas eu era criança. Certo. De macumba, mas eu não sabia. Aí eu cheguei em casa e falei assim, mãe, eu me arrumei todinha. E chegamos na festa da minha amiga, mas eu era criança. E ela me ofereceu um bolo, mas o bolo era todo vermelho. E quando eu comi o bolo, tinha gosto de sangue. Olha aí meu demônio, tá ouvindo isso? Gente, Não, porque eu acho também que assim, que nem o pessoal fala, eu fui na cartomante falou isso. Aí eu fui na pastora orou, aí, poxa, tem uma revelação, revelou isso. Aí eu não sei quem me perguntou, eu virei e falei assim, o diabo ele revela, mas Deus revela também. Sim, vamos lá, gente. Quando eu fui da Nova Era, eu me tornei na Nova Era um pregador da Nova Era. Eu dançava na época dança alemã, e eu lembro que eu consegui unir o grupo comigo da dança alemã e comecei a explicar o que era a Nova Era. Consegui adeptos naquilo. Então, o diabo sabe o teu dom, que ele vê desde a sua mocidade que você tem mais talento. Só que o diabo quer. Tu tem um dom na profecia, o diabo vai querer te usar como vidente. Tu tem o dom de música, o diabo vai querer te usar para uma banda de heavy metal, não para um louvor. Porque tem um chamado de Deus para você, mas o diabo quer aproveitar esse chamado para ele. Tá entendendo? Então, assim, hoje eu prego contra a Nova Era. Naquela época eu pregava a favor da Nova Era. Mas eu tive o conhecimento, tive a oportunidade de conhecer. Tá? Então, assim, o que passou, gente. Depois que a gente aceita Jesus, tem outros casos. Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Tá? Mas vamos falar um pouquinho mais de espiritismo na igreja. Quem já ouviu falar aqui de tijolo ungido para construir a sua casa? Vassoura para espantar todo mal. Botar atrás da porta. Aí faz uma simpatia. Hoje em dia a igreja evangélica está ungindo vassoura para tu varrer o mal para fora da sua casa. Não, essa não vinha não. Caneta ungida para passar em vestibular. Acontece. Água consagrada, gente, olha, vamos lá. Eu não tenho nada contra se Deus te tocou, você esguichar água, se Deus te tocou para aquilo. Agora, não quer dizer que vai acontecer aquilo não, tá? Água consagrada dá muito na Universal. Consulta a profetas, ou melhor, adivinhos, tá? Isso tem muito. Se aqui não tem profeta, vai sair gente daqui, vai procurar um profeta lá na casa, que hoje tem o dom de profecia. Então, por exemplo, eu vi uma questão, parece que é verdade, um áudio, que um pastor ligou para uma irmã e falou, quanto que tu cobra? Se quiser com revelação, é tal preço. Se quiser sem revelação, é outro preço. Se quiser com uma profecia no final, é outro preço. É assim que está o meio evangélico. É assim que está funcionando. Tá? Consulta comum, R$100. Por aí. A minha amiga foi numa igreja. WhatsApp. Mas não se sabe também se e ela pediu uma oração. Eu ouvi também. Aí o pastor falou assim, eu te cobro R$50, 5 minutinhos. Ela falou assim, então tu vai cobrar teu olho, porque eu não vou cobrar esse reais. Então, hoje em dia existem crentes que estão buscando profetas. Tá? Dízimo, olha, isso todo crente que não tem conhecimento da palavra erra. Todo. Eu errei muito. Dá o dízimo para espantar o devorador. A Bíblia não fala que você entregando o dízimo vai espantar o devorador, gente. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o seguinte, você entrega o dízimo, a casa do tesouro. E por amor a vós, Deus, por amor a nós, vai repreender o devorador. Tem que entregar o dízimo? Tem que entregar o dízimo. Isso é fato, gente. É uma ordenança. Tá? Mas para repreender devorador, isso é oração de espírita. Tá? Eu vou fazer um despacho, então, para repreender esse espírito que está comendo, o gafanhoto que está comendo a minha casa. Isso é espiritismo, gente. Tu dá por amor. Oferta tu dá por amor. Dízimo tu dá por amor. E as demais coisas não serão acrescentadas. Tá? Confissão positiva e teologia da prosperidade.
Confissão positiva, você não pode ficar doente, senão você está em pecado. Você não pode ficar enfermo, senão você está em pecado. Você tem que prosperar, senão você está em pecado. Isso é a confissão da positiva e teologia da prosperidade, tá? Sai fora disso. Isso não existe, tá? Por que Deus não faz às vezes os crentes se prosperarem? Porque, meu querido, vai te dar uma casa de campo, tu vai ficar no campo, tu não vai ficar mais na igreja. Te dar uma casa de praia, tu vai ficar para praia, tu não vai ficar mais na igreja. Qualquer coisinha tu está ficando em casa. Para ver a novela do Davi Porto, fica em casa. Então, meu querido, para que Deus vai te fazer prosperar? Se tu não tem mais amor às coisas do mundo do que a Deus. Agora, começa a ter amor a Deus. Olha, eu tenho uma casa de praia, mas eu prefiro estar adorando meu Deus. Eu vou para a praia, sim, mas eu vou adorar meu Deus primeiro. Vou no culto, vou adorar. Eu fui na praia em Cabo Frio alguns anos atrás. A gente ia na praia. Não é minha casa na praia. Tá? Mas, primeiro a gente ia para a igreja de noite, adorar a Deus. No dia seguinte a gente acordava cedo e ia para a praia. Ou voltava para adorar a Deus. E assim a gente fazia, a gente não trocava a praia por Deus, tá? Vamos falar um pouquinho da nova era, apesar da hora estar avançada, mas já estamos encerrando hoje, não vai dar para entrar na próxima lição, tá? Para a gente encerrar, a gente vai encerrar semana que vem. A nova era, gente, eu fui membro da nova era. A nova era diz que o mundo é dividido em eras. A primeira era seria a era da magia, onde existiam no nosso mundo fadas, gnomos, duendes, elfos, anões, anões que eu digo anões mitológicos, né? Não é anões, igual a gente vê pessoas que têm não sei se é uma doença, né? Mas tem essa genética. Depois dessa era veio a era dos dinossauros, que até então a igreja evangélica abominava, e agora já se aceita, que entende que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis existe um espaço longo de tempo, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Show! Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No versículo 2, o original diz, a terra estava em caos, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, tá? Sobre a face do abismo. Ou seja, existe esse espaço de tempo. Aí tem uma história toda que os dinossauros existiam, e que o Big Bang foi o Satanás lançado na Terra, que fez essa destruição, aquela coisa toda. Não vamos entrar nesse mérito hoje, porque não dá tempo. Tá? Depois da era dos dinossauros, veio a era dos deuses. Hércules, Atenas e outros deuses mais, tá? Que existiram na Terra. Depois a pré-história, história antiga, medieval, contemporânea e pós-contemporânea, que é a nossa época, tá bom? A nova era diz que não é religião. Você não vai chegar, eu sou da religião da nova era. Não, você não é da religião da nova era, não existe religião da nova era. Eles dizem não ser uma religião, mas um estilo de vida. Tá? Então, por exemplo, em geral são vegetarianos, em geral até são veganos, em geral são homossexuais, que têm esse estilo de vida da nova era. Esse modo de vida. Tem a doutrina das vidas passadas, tá? A Bíblia fala que não existe doutrina de vida passada, né? Mas que o homem compete morrer uma vez só e seguindo-se após isso o juízo. Existe o banho anual de purificação, então todo o primeiro banho do ano é um banho de ervas que você tem que tomar. Eu tomei por alguns anos esse banho de ervas, tá? Para repreender tudo o mal, tudo aquilo que ficou do ano passado. Uso de cristais e pedras preciosas, pirâmides, obeliscos e outras coisas mais. Aplicação de reiki, tá? Ou seja, aquela massagem energética, aquela coisa que hoje em dia já dizem que não tem mais nada a ver, mas tem muita coisa a ver, que você está transmitindo a tua energia espiritual para uma pessoa, tá? E a pirografia. Quem aqui já ouviu falar de pirografia? A nova era, vou explicar um pouquinho o que é pirografia, porque sempre surge essa dúvida. A nova era, ela conta a história de vidas passadas. Então, para você saber o que você foi na sua vida passada, você tinha que fazer o ritual de pirografia. O que era esse ritual de pirografia? Olha só a audácia do diabo em nossas vidas. Para quem não conhece Deus, você ficava de bruços, sem roupa. Um cidadão que se dizia o iluminado passava a mão no seu corpo todo. Isso, criança, adulto, mulher, homem, que fosse, tá? Com talco, passava nas juntas um óleo e aí fazia-se o desenho da sua vida passada. Isso é pirografia. Eu fiz
se eu não me engano, 13 pirografias na minha vida. Tá? Depois disso, tive o prazer de queimar, rasgar e jogar fora. Ou melhor, rasgar, queimar e jogar fora a cinza de todas as pirografias. Ou seja, o trabalho que o diabo teve não deu muito privilégio. Em menos de 1 minuto, perdeu-se o trabalho que levou-se vários rituais para serem feitos. Tá bom? Doutrina satanista. Então, como que você faz para você entrar no satanismo? Ou na maçonaria? Ou no Demolai ou Demolei? Você recebe um convite. Eu recebi um convite para entrar na maçonaria, algum tempo atrás. Mesmo a pessoa sabendo que eu era evangélico, eu recebi esse convite. Depois do convite, você se converte à maçonaria. Você se torna membro da maçonaria. Você faz os rituais de iniciação. Aí você vai fazer jejum, consagração, vai se preparar para ir subindo os níveis. Quando você estiver no nível, você é preparado para você invadir uma igreja evangélica. Depois dessa preparação, você invade. E quando você invade, usa aquela estratégia que eu falei com vocês. Você entra, alcança certos patamares e olha, a igreja está muito perto disso. Eu saí da igreja pentecostal viva, aqui embaixo no Correios, pastor Sérgio Murilo. Eu saí daquela igreja e fui para a Wesleyana, voltei para a Wesleyana, onde eu havia me convertido em 1997. Tá? Ninguém pediu uma carta de recomendação da igreja metodista Wesleyana. Ninguém pediu para conversar com o meu pastor. Eu que dei o telefone, o pastor Sérgio Murilo, né, que eu amo de coração, tá, gente? Quem conhece pode falar que eu amo ele de coração, mas hoje em dia a gente não se fala tanto. Então, imagina se eu fosse um satanista. Eu entraria na igreja evangélica com facilidade, estaria hoje no conselho de missões, com o diácono, aquela coisa toda, que até hoje não foi pedido uma carta. Lógico que o pastor Márcio ligou, depois o pastor Sérgio, conversaram, aquela coisa toda, mas eu não sei se precisava. E aí, quando isso acontece, quando há uma invasão dos satanistas em nossas igrejas, como que a gente descobre que ele é satanista? Não é tão fácil. Mas existem alguns pequenos sinais que a gente descobre. Primeiro, eles não aceitam ser ungidos. Então, se o satanista não é ungido, se uma pessoa chega na igreja e não aceita ser ungido, há uma grande chance de ele ser satanista. Tá? Eles se disfarçam muito bem. Eles chegam a ser até algo além do que é o normal para um cristão, para um evangélico. Porque ele é treinado para isso, para enganar. Então eles se disfarçam bem, eles têm um ótimo testemunho, não acham algo que possa condenar. E detalhe, a igreja é muito fácil, por exemplo, eu mentir. A igreja é muito fácil para me condenar. Mas o satanista nunca vai mentir. Vai falar a verdade dentro daquilo que você pode ter acesso. Que você tem acesso, que é dentro do satanismo, ele vai mostrar para você. Tá? E detalhe, ainda fazem caridade muito melhor que os evangélicos. O satanista é melhor que muito crente. O satanista é muito melhor que muito crente. Tá? Então, gente, assim, eu ia falar sobre algumas outras coisas, sobre maçonaria. Só rapidamente, eu conheci o grão-mestre de Petrópolis, eu tive contato com ele. Ele era vizinho dessa escola onde eu trabalhava, onde essa diretora tinha sido convidada para fazer parte da maçonaria. E esse grão-mestre tinha um bode dentro de casa, que era tratado como uma criança. Olha só a situação que era. E essa moça, a empregada dele era uma evangélica que tinha muita amizade com uma amiga minha dentro da escola. A escola era do lado da casa desse grão-mestre. E ela falava com essa amiga minha, que me passou, que ela ficava desesperada, que ela tinha que dar banho quando havia o ritual, quando havia a cerimônia dentro da maçonaria, ela tinha que dar banho naquele bode. E que aquele bode falava. Olha só, gente, desculpa, mas acontece. O bode fala dentro da maçonaria, porque bode é a imagem de Baphomet, ou Baphomet. Baphomet é Satanás. Satanás pode usar quem ele quiser. Ele usou uma serpente para falar com ela? Ele usa um bode para falar. Tá? Eu não tenho uma imagem do Baphomet, deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagenzinha deles.
que a hora já avançou, mas essa aqui, gente, não sei se estão vendo bem, mas aqui um cara com cabeça de bode, um sinal assim, ó, 2 dedos, tá? Asa de anjo, corpo de homem, um pentagrama na cabeça, uma estrela de 5 pontos na cabeça. Esse é o Baphomet, principal líder da maçonaria. Também da igreja de Satã, do satanismo, do luciferianismo e politeísmo satânico e outros mais. E o Baphomet incorporava nesse bode e esse bode falava. Olha só, como que vamos dizer que é a maçonaria de Deus? Impossível me dizer que é a maçonaria de Deus, tá? Não é. É do cão mesmo, do diabo mesmo, tá? Aqui, hoje eu vi no Facebook uma coisa, quando a moça explicava que tem um ritual também, que quando tira foto mostrando a língua, tem 2 mulheres, que elas fazem assim, que tem 2 chifres, e explica, né, porque aquilo. Eu não entendi nada. Eu já vi, mas eu tenho que pesquisar melhor. Eu sei que tem alguma coisa assim. Eu vi isso também no Facebook. Eu vi hoje. E ela tem 2 chifres, quando ela faz assim, ela dá pra mim. É tanta coisa, o mundo espiritual engloba tanta coisa que a gente fica perdido, realmente. Eu já vi sim, isso que não sei se é não sei se é a Shiva ou se é uma deusa hindu. É isso aí. Alguma coisa que. São 2 moças em um corpo só. Tá? Tem um negócio que é assim, muito espiritual e muito sério, tá, gente? Gente, não dá pra gente falar mais, a hora já passou, tá? Por favor. O irmão estava falando sobre o dízimo. As pessoas dizem que quem dá o dízimo é o rei devorador. Eu tive uma experiência, passei por isso por 2 vezes, fiz de propósito. Eu deixei de dar o dízimo. Eu estava com meu filho pequenininho. Olha, depois de 3 meses que eu parei de dar o dízimo, meu filho adoeceu de tal maneira que a minha vida era gastar dinheiro com remédios. E a minha casa vivia numa miséria que eu não tinha nem o leite para dar meu filho. Sim, deixa eu explicar para você o que acontece. Dízimo é obediência a Deus. Se você não entrega o dízimo, você está o quê? Em desobediência a Deus. Automaticamente, se você vai em desobediência a Deus, você está dando legalidade para o diabo destruir a sua casa, afetar as suas coisas. Eu já tive essa oportunidade também de não entregar o dízimo e a situação ficar muito pior. Já tive isso tudo, tá? Mas não quer dizer necessariamente que Deus só vai repreender o devorador da tua casa se você entregar o dízimo. Não quer dizer isso, tá? Mas ele repreende por amor a você, tá? Mas se automaticamente, se você está desobedecendo a Deus, você está permitindo o diabo fazer o que quer. Eu perdi, pedi perdão a Deus e voltei a dar o dízimo. Aí começou tudo a melhorar. E eu, quando não dou o dízimo, olha, às vezes eu fico com uma conta sem pagar, fico numa necessidade danada. Agora, eu dando o dízimo, minhas contas estão sempre em dia, minhas coisas em casa não faltam, e eu tive uma experiência. Porque a senhora tem obediência a Deus, aí Deus não permite.